Fala pessoal, beleza? Vamos aqui para fazer alguns exemplozinhos para vocês. Esse vai ser o exemplo um da análise de malha, tá? De circuito. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa observar é quantas malhas existem no nosso circuito que a gente deseja, né? Fazer a análise e tudo mais. Esse circuito aqui, por exemplo, eu montei, ele possui duas malhas. Eu já deixei um espaçamento porque depois eu vou conferir no software o valor que a gente vai estar calculando para ver se realmente é o valor ali que a gente calculou. E vou mostrar isso para vocês. Então, primeira coisa, identifiquei que são duas malhas. Então, se eu vou fazer uma análise de malha, eu preciso então identificar, né? Então, colocar aqui como malha um e vou então alterar a cor do, da nossa malha só para ficar mais didático. Então, aqui vai ser a malha I2 na cor azul. Então, vamos iniciar calculando, né, a nossa malha I1. Então, calculando a nossa malha I1, vamos primeiramente, né, colocar polaridades aqui sobre a nossa malha. Então, observem só, a nossa fonte de tensão, o lado, né, menor aqui para o lado maior, usualmente, né, utilizamos ali para representação do lado positivo e negativo. Então, nesse sentido, ó, o lado positivo da alimentação está para cá, para o nosso resistor R1, e para o R2 está nesse sentido também. Então, iniciando a nossa análise, ó, a nossa corrente, ela vai vir aqui, ó, vai passar por aqui. É esse o sentido que ela estará adotando, ó, dentro da nossa malha. Esse sentido que a gente adotou. Então, vamos lá. Vou ter aqui, ó, menos V1. Eu vou substituindo pelos valores depois, tá? Vamos fazer a análise, depois a gente substitui pelos valores para que vocês consigam entender a lógica. Então, eu tenho menos V1 mais o meu resistor R1, que está passando pela nossa corrente I1, mais o meu resistor R2. E aqui, pessoal, se atentem ao que? O nosso resistor R2, ó, nós temos duas correntes que passam nele. Temos a corrente 1 e temos a corrente 2. O que, que vai acontecer? Uma corrente, ó, a corrente 1, ela vem em um sentido, e a nossa corrente I2, ela está passando com outro sentido sobre ele, ó. Nós temos uma corrente contrária sendo representada, né, sobre ele. Então, por conta disso, nós vamos ter o resistor R2, né? Nós vamos ter a corrente I1, que vai multiplicar, menos a nossa corrente I2, que passa sobre ele. Tudo isso daqui igual a zero, porque lembra lá da lei de Kirchhoff das correntes? O somatório das correntes deverá ser igual a zero, né? Então, agora substituindo, eu posso já, primeiramente, né, antes da gente substituir os valores, vamos fazer a distributiva aqui, ó. Então, vou ter menos V1 mais R1 que multiplica I1 mais o R2 que está multiplicando I1, né? Aí menos aqui o nosso R2 que está multiplicando I2, ó. E tudo isso daqui igual a zero. Posso passar para o outro lado da igualdade e já somar, ó. Aqui eu identifico que eu tenho dois valores iguais, ó. O valor que eu tenho igual é o quê? Eu tenho a minha corrente, eu tenho duas correntes de valores iguais. Então eu posso somar. Então eu vou ter o quê? O valor do meu resistor vai ser somado. Então eu vou ter o meu R1 mais o meu R2, que está multiplicando a minha corrente 1 menos o meu R2 da corrente 2 igual a V1. Por que que aqui estava negativo? Passei para o outro lado, ele vai ficar positivo agora, tá? Então, quando eu mudo o lado da igualdade, eu altero o número do meu sinal. Então, substituindo os valores, ó, R1 vale, vamos montar aqui, R1 vale 1K1, R2, ó, vale 1K também, e R3, ó, também vale 1K1. E a nossa tensão V1 é igual a 12 volts. Então, só vamos substituir nesse momento, ó. Substituindo, eu vou ter o quê? 1K mais 1K que multiplica I1 menos 1K que multiplica I2 igual a 12 volts. Então eu vou ter 2K de I1
menos 1K de I2 igual a 12. Eu estou calculando a malha I1, então eu vou passar a minha corrente da malha I2 para o outro lado da igualdade. Então, com isso, vai ficar o quê? Só deixa eu conferir se está pegando mesmo o nosso cursor aqui. Tá. Então, beleza. Vai ficar assim, ó. 2K de I1 igual a 12, mais, tá negativo, ó. Vou passar para o outro lado da igualdade, vai ficar positivo, mais 1K de I2. Então, essa daqui, ó, vai ser a nossa primeira equação, tá? Vamos guardar ela. Essa vai ser a nossa primeira equação. Equação da nossa malha I1, tá? Essa daqui. Agora vamos calcular a nossa malha I2. Vamos alterar a cor aqui para ficar condizente. Então, malha I2. Ó, pessoal, o que vai acontecer? Vamos iniciar colocando as polaridades. Lembra, a nossa malha aqui nesse sentido, para o nosso resistor R2 vai ser positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui e negativo aqui. Então, eu posso iniciar aqui, ó, vamos começar aqui pelo R3. Então, eu vou ter R3 que multiplica I2 mais o meu R2, ó, tá passando aqui no meu R2 a nossa corrente. E aqui entra no mesma condição. Eu tenho uma corrente I2 menos uma corrente I1 que passa sobre ele igual a zero. O nosso somatório da nossa malha será igual a zero. E eu tenho uma corrente I2 nesse momento que passa sobre o resistor R2 menos uma corrente I1. Então, substituindo os valores, eu vou ter o quê? Aqui, vamos fazer a distributiva antes, né? Depois a gente altera. Então, tem um R3 de I2, mais um R2 que multiplica I2, menos um R2 que multiplica I1, igual a zero. Então, eu vou pegar e vou fazer o que agora? Eu vou pegar e vou juntar, né, os nossos valores aqui das nossas correntes. Ó. Então, eu vou ter um R3 mais um R2, que multiplica I2 menos um R2 e 1 igual a zero. Eu já vou pegar e vou passar a minha corrente I1 para o outro lado. Como é negativo, ela vai ficar positiva. Então, eu tenho um R3 mais R2 de I2 igual a R2 de I1. Vou substituir os valores. O meu R3 vale quanto? Vale 1K. O meu R2 vale 1K de I2, que é igual a 1K também, que é o valor do nosso R2 de I1. Então, eu vou ficar com 2K de I2 igual a 1K de I1. Eu quero isolar o meu I2 para encontrar o valor dele. Então, eu vou ter que I2 é igual a 1K de I1 dividido por 2K. O meu valor de 2K eu vou passar dividindo, ó. Eu vou passar ele aqui para baixo. E aí a gente vai ter o quê? Que se eu tenho os valores de K nos dois, no denominador e no numerador, eu já posso cancelar eles, né? Eles vão se cancelar. Então, eu vou ter que meio de I1. Então, eu posso dizer que o meu I2 é igual a meio de I1, que é igual a 0,5 I1. Então, só para a gente conferir esse valor, vamos jogar aqui na calculadora. Ó. Eu tenho que 1 dividido por 2 é igual a meio. Só para vocês observarem a representação do nosso valor. E aqui a gente chega ó, na nossa equação 2, na nossa equação de malha 2, que é essa daqui, ó. Equação de malha 2. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente, pessoal, substituir os nossos valores. Vou até descer aqui um pouquinho, para a gente conseguir só pegar os valores das nossas equações. Eu já sei que a minha equação 2, a minha equação da malha I2 vale meio de I1, e eu sei o valor aqui da minha malha I1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir
as equações 2 na equação 1. Simplesmente eu vou fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a minha equação 1, ó, ela equivale ao quê? A 2k de I1, que é igual a 12 mais 1k de I2. E agora, eu sei que esse meu valor aqui, ó, de I2, ele vale 0,5 de I1. Então, eu vou substituir esse meu valor aqui, ó. E eu vou colocar ele aqui dentro. Então, eu vou ter o quê? 2k de I1 igual a 12 mais 1k, que multiplica tudo isso daqui. Multiplica 1/2 de I1. Então, eu vou fazer o que agora? Vou continuar a nossa resolução. Então, eu tenho 2k de I1 igual a 12, mais 1k dividido por meio vai dar 500. Só que vamos fazer aqui na nossa calculadora. O k, pessoal, representa a denominação de 1000, tá? Então, ó, isso daqui, ó, 1k equivale a 1000, tá? O k representa a multiplicação por 1000. Se eu tiver assim, ó, 1 mili representa 1 vezes 10 a menos 3, que é igual a 0,001, beleza? Então, são nomenclaturas aí que a gente precisa acostumar a utilizar. Então, vamos continuar aqui, ó. Só para vocês observarem. Então, eu tenho 1000, aqui 1k, que está multiplicando 0,5 vezes 0,5. Isso daqui vai dar o valor de 500. Então, eu tenho aqui 12 mais 500 de I1. E agora eu tenho I1 de um lado da igualdade e I1 do outro lado da igualdade. Eu vou passar esses 501 para o outro lado. Então, eu vou ter o quê? 2k de I1. Antes estava positivo, ó. Ele vai ficar negativo. Menos 501 igual a 12. Eu tenho 2.000 menos 500. Vou ficar com 1.501 igual a 12. Olha lá. Eu tenho 2k menos 500. 1.500, beleza? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar esse valor de 1.500 dividindo. Então, eu vou ter que I1 é igual a 12 dividido por 1.500. Que isso daqui vai ser igual a quanto? Vamos jogar na calculadora. Eu tenho 1.500 eu tenho 12, desculpa, dividido por 1.500. Isso daqui, ó, me dá 0,008. Olha só. Observe aqui que eu mostrei para vocês, ó, que o 0,001 ele equivale a 1 vezes a 10 a menos 3, que eu represento pela denominação, né, nomenclatura de mili, porque eu vou jogar o 8 para cá e ele vai ficar vezes 10 a menos 3. Então, eu vou ter o que? A minha resposta para a minha corrente I1. Eu vou ter que vai ser 0,008 ampere. Ou eu posso dizer 8 miliampere. Então, essa daqui, ó, portanto, I1 é igual a 8 miliampere. Agora eu sei a minha corrente de I1. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na nossa equação 2 e vou substituir, ó, a nossa equação 2. Ó. A nossa equação 2 é o quê? I2 é igual a 0,5 que multiplica I1. E eu vou ter o quê? 0,5 que multiplica 8 vezes 10 a menos 3, que é igual a 0,4 miliampere. Então, só para vocês observarem, ó, portanto, I2 é igual a 4 miliampere. Ó, só para não deixar dúvidas, tá?
Tenho 0,008 que multiplica 0,5, vai nos dar 0,004, que equivale a 4 mA. Beleza? E agora, pessoal, eu joguei aqui no software Multisim, ó, o nosso circuito, e nele a gente consegue observar a representação através da simulação dos nossos valores. Então, ó, eu já recortei aqui, e só para meio de comparação dos nossos valores, a gente consegue observar o quê? Vamos só pegar novamente aqui os valores, ó. A gente consegue vir e fazer um comparativo, ó. Então eu consigo visualizar que a minha malha I1 equivale a 8 mA. Observem aqui, 8 mA. Colocando na simulação, calculamos e encontramos a nossa malha I2, ó, 4 mA. Então, pessoal, esse daqui é o nosso exemplozinho 1 e estarei gravando outros para vocês, beleza? Bons estudos!